o nosso vizinho, o nosso próximo, à luz do que nós já comentamos aqui, de diferenças ele tem muito poucas coisas, mas as coisas que são únicas dele podem servir para ensinar as coisas que eu não aprendi ainda. Há uma citação de que os nossos amigos, que nós não temos nem amigos nem inimigos, ambos são nossos instrutores. Então nós estamos para aprender com os amigos, aprendemos muito pouco, mas aprendemos porque eles nos trazem mais satisfação, prazer. Mas é com os inimigos ou com os bem diferentes que nós aprendemos muito mais. Nós sabemos aonde nós podemos enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente. E nisso não há limite de aprendizado, pois a alma humana é algo cujo limite é desconhecido, algo cuja beleza e esplendor é sem limites. Então, aqui, hoje, nós temos a possibilidade de, mesmo em nossa família, com filhos, com esposa, com familiares, irmãos, sogros, sogras, genros, etc., nós temos a oportunidade de aprendizado. É fácil ser fraterno, muitas vezes nem tanto, mas é fácil ser fraterno na nossa família, quando nós conseguimos colocar um padrão de comportamento estabelecido. Aí eu faço a minha família e lá eu sou confortável. Mas será que eu cresço quando eu estou no conforto? Será que eu aprendo quando eu estou acomodado no prazer repetido e constante e não variado? Será que o desafio de convivência com o diferente não seria o momento mais adequado para eu aprender que faceta que eu ainda não compreendi da vida e como eu posso me relacionar de uma maneira saudável, aberta, dinâmica? Todos nós poderíamos fazer. E o que nós temos na filosofia esotérica como um princípio básico da sabedoria universal, nós temos um axioma fundamental que é a unidade da existência, a unidade da vida. Ela seria uma coisa só. Só que essa unidade, ela é tão rica, tão ilimitadamente variada, e a capacidade de expressão dela é tão vasta que nós não conseguimos contar a quantidade de possibilidade de expressão dessa vida única. Ela é uma única vida, mas se expressa de formas ilimitadas. Então ela forma na minha pessoa de uma maneira e ela se expressa nessa minha pessoa de uma maneira única entre os 6 bilhões de habitantes desse planeta. Mas ela ainda reserva muitas e muitas outras formas de expressão em cada ser humano desse planeta, ainda permanecendo a única. Uma única vida em que das suas inúmeras combinações, ela combina unicamente por cada veículo uma forma única de expressão. A capacidade, então, de expressão dessa vida única é ilimitada. Ela não tem limites. E toda a expressão que ela encontra passa a ser única. Numa mesma árvore, os biólogos confirmam que não existe uma única folha idêntica à outra. Então a natureza parece que ela traz cada forma de expressão ao seu limite máximo, hoje conhecido pela humanidade como um ser humano. Só que aqueles que estudam a natureza como um todo e as suas potencialidades descobrem seres, inteligências e hierarquias criadoras que vão além do estágio humano de desenvolvimento e são ainda assim expressões únicas dessa vida única, dessa vida universal, com toda a sua riqueza e com uma característica única de expressão. Esse é um grande paradoxo. Como pode uma vida ser una, mas com tanta variedade de expressão? E aí a gente pode aludir a algum exemplo matemático, vamos dizer assim.
ou algum exemplo geométrico. As pessoas que podem estudar um pouco de matemática básica, vamos dizer assim, ou a introdução da matemática, vamos imaginar que, bom, isso aqui seria um ponto só de convergência de várias retas. A minha não é tão reta, perdoe-me, mas várias retas cruzando num único ponto que seria o eixo de todas essas retas. Então, se nós observarmos um exemplo desse matemático, a possibilidade do número de retas que podem cruzar um único ponto e fazer um conjunto de retas que se combinam num ponto, a possibilidade matemática do número de retas é infinita. Porque uma reta, ela tem uma dimensão praticamente zero. E ela pode, então, pelo número de retas passando aqui, o número pode ser infinito. E esse conjunto todo de retas, com base em um ponto só, se entrelaçando, é uma unidade. Só que essa unidade, desse conjunto infinito de retas, possui ilimitadas retas lá dentro, até fazer um todo cheio, né? E que matematicamente, como a reta vem até uma finura matemática, é número infinito de retas possíveis dentro de um sistema. Logo, é possível matematicamente obtermos variedades infinitas de coisas perceptíveis dentro de uma unidade. Então há a possibilidade matemática, e a matemática mais avançada nos possibilita intuir que a unidade pode inserir em si mesmo ilimitadas formas de expressão. E assim somos nós. E eu queria fazer um outro desenho, não sei se vai sair decente, mas vamos ver se eu consigo aqui. Espera aí. Que bom que existem os arquitetos, os desenhistas, né? Eles poderiam fazer desenhos maravilhosos. Os meus não são lá tão bons assim. Mas vamos imaginar que nós temos essa parte externa apenas, com algumas pontas variadas. E nós vamos imaginar níveis de expressão. Vamos imaginar que essa vida aqui dentro, ela tem níveis de expressão, tudo originado naquele ponto primordial, naquele ponto fundamental. Então nós temos a capacidade de enxergar uma única coisa, mas num nível físico externo, vamos identificar que esse nível aqui seria um nível externo, um nível físico, um nível que é possível uma identificação com os mecanismos de percepção do plano físico, que são esses nossos 5 conhecidos. Então nós podemos ver que do lado visível dessa realidade nós temos indivíduos separados, indivíduos isolados, com sua característica. Um está apontado para um sentido, outro é mais fino, outro é um pouco mais enrugado, etc. Só que nós imaginamos, pela nossa visão externa, que nós somos separados, diferentes, e não estaríamos conectados. Uma visão de um plano um pouco mais aprofundado da natureza iria enquadrar todos os pontos em um nível de percepção em que já haveria pontos de contato. Esse segundo nível aqui dos pontos de contato, já as pontas que eram afastadas umas das outras, agora coabitam em um determinado nível. E não existe mais separação na percepção, pois quem buscou uma visão que não seja, por exemplo, a visão física, e encontrou uma visão um pouco mais aprofundada para uma visão, vamos dizer, emocional, uma visão de simpatia, uma visão de compaixão, uma visão amorosa, uma visão que ultrapassa a perspectiva física, vai encontrar neste mundo uma comunhão, uma união de pessoas que
podem coabitar o mesmo nível, mas que não seriam separadas. O Sr. John Coates, ele dizia para os membros da Sociedade Teosófica que nós podemos ser diferentes, sim, mas não somos separados. Eu sou diferente, sim, um pouco narigudo, meio careca, magrinho, mas no nível profundo da natureza, eu não estou separado de ninguém aqui. E assim cada um de nós. A separatividade é uma concepção mental da ilusão de que, de um ângulo de visão apenas, de um nível físico apenas, existe um corpo diferente um do outro. Mas naquele que buscou uma visão mais aprofundada, existe uma comunhão de materialidade. Existe uma conexão muito íntima entre todas as formas de vida. E que os seres que já obtiveram esse vislumbre e que já obtiveram uma oportunidade de ter a sua consciência desperta nesses níveis, eles colocam isso como um fato consumado. A vida realmente é uma unidade porque eu já estou consciente lá. Por isso que nós dizíamos que a vida una não é algo, e a fraternidade universal, por consequência, não é algo a ser trabalhado, a ser buscado, a ser construído. A fraternidade e a unidade da vida é algo para ser reconhecido. Precisamos tirar os véus de percepção da nossa consciência para que possamos enxergar a realidade como ela é. E nesse aspecto, estamos ainda adormecidos, como que inconscientes de nossa capacidade de percepção dessa beleza, dessa riqueza, da ilimitada capacidade de expressão da vida. Isso é que nos torna aparentemente separados. Aparentemente. Somos diferentes, mas não somos separados.